Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre você que me ouve nesse dia. Estamos iniciando com alegria mais um momento de reflexão. Contribua com a expansão do Reino de Deus, semeando essa mensagem com seus contatos. Hoje estaremos lendo um texto que está no segundo livro dos Reis. O capítulo é o de número 6 e os versos são do 15 ao 17. Acompanhe comigo a leitura do texto, que nos diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um exército atrás de um só homem. O episódio do texto aconteceu numa cidade chamada Dotã. O alvo do exército inimigo, por incrível que pareça, não era essa cidade, e nem o responsável por ela. O alvo era um homem, um profeta. Não um homem comum, mas sim um genuíno servo de Deus. Era mais uma guerra entre a Síria e Israel, e a estratégia utilizada pelos inimigos do povo de Deus eram as emboscadas. Mas não estavam tendo êxito nessa estratégia. Isso porque Deus revelava ao seu profeta Eliseu os planos do inimigo, e Eliseu, por sua vez, informava o rei de Israel. Assim, o inimigo perdia tempo em suas tocaias e paciência no seu acampamento. O rei do exército inimigo não sabia o que estava acontecendo. Até suspeitou que houvesse alguém infiltrado entre eles, alguém que estava passando essas informações. Mas o verdadeiro responsável pela frustração do inimigo foi descoberto: o profeta Eliseu. A missão agora é encontrá-lo. Derrubar Eliseu seria a garantia do sucesso nas investidas do exército sírio. Eles descobrem sua localização e, na calada da noite, o rei desloca um grande exército para prendê-lo. Durante a noite, a cidade vai sendo cercada e, de manhã, o servo do profeta se depara com aquela enorme quantidade de inimigos à sua porta. Ele, apavorado, corre até Eliseu e se vê perdido. Afinal, humanamente, como escapar de tal situação? Não há possibilidade alguma de enfrentamento, nem de fugir ou se esconder. Mas na resposta do profeta, a primeira frase é: não temas. O medo ofusca a visão e gera descontrole. O medo do servo parece ser justificado, tendo como base aquilo que ele viu: inimigos à porta e por toda a volta. Não dá para negar que ele tinha motivos para se preocupar. Mas independente do que o servo se deparou, a resposta do profeta é sobre aquilo que ele viu, de que, independente da quantidade de inimigos, o profeta já tinha visto o que Deus tinha enviado. Eliseu está em paz, pois sabe que não está sozinho. E para transmitir esse mesmo sentimento ao seu servo, ele ora a Deus, pedindo que seus olhos sejam abertos para essa realidade. Com a oração do profeta, os olhos do servo são abertos, e ele vê o cuidado de Deus, o exército do Senhor,
tomando toda a terra ao redor. Na vida de quem serve a Deus, a oração acalma o coração e abre a sua visão. O medo não prevalece quando compreendemos que Deus está ao nosso lado. O medo pode ver o inimigo, mas a fé certamente enxerga Deus. O exército inimigo avança, mas antes que entrassem na cidade e ferissem os inocentes, o profeta se apresenta, não recua, e usa novamente a arma que possui. Novamente, ele ora. Mas agora não é para abrir os olhos. Para esses, a oração do homem de Deus traz cegueira. Eliseu se torna desconhecido aos seus inimigos e os conduz a uma outra cidade, livrando assim a cidade de Dotã, e é somente em Samaria, cidade forte do reino de Israel, que os olhos dos adversários são abertos. Ali, por misericórdia divina, eles são alimentados e libertos. A oração é o vínculo perfeito entre o homem e Deus. Na busca pelo Senhor, os planos dos inimigos foram revelados. Na oração, o coração do servo foi acalmado e sua visão aberta. E através da oração, os inimigos perderão o rumo. A oração é a ferramenta que jamais pode faltar em nossa vida. Um vínculo perfeito que gera mais e mais comunhão com o nosso Senhor. É através dessa estreita comunhão que somos revestidos quando problemas batem à nossa porta e inimigos acampam à nossa volta. A oração dissipa o medo, pois quando oramos com fé, colocamos toda a nossa ansiedade aos cuidados do Senhor, e Ele certamente cuida de nós. Se o inimigo envia um exército contra nós, Deus responde, mostrando que a quantidade daqueles que estão conosco é muito maior. Não recue diante das ameaças. Use a arma que Deus lhe deu. Abra os seus olhos e enxergue o livramento, a provisão e o cuidado que o Senhor tem por você. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
encerramos mais um momento de reflexão. A oração aumenta a nossa comunhão, acalma o nosso coração e abre a nossa visão. E permitindo o Senhor, o nosso próximo encontro será amanhã. Que Deus abençoe o seu dia e fortaleça o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.